Estamos começando mais um Selecta Talks e hoje com um convidado especial que preparou um cenário que eu não tinha ideia, né? Então a gente veio de salto, todo arrumado, mas se eu soubesse que era nesse cenário, que é nessa prainha, eu ia vir mais preparada. E estamos com Fabiano Olmo. Isso aí, muito tudo bom? obrigada, Fabiano, Obrigado por estar você aqui. por convidar. Foi um prazer, né? Ainda mais porque o Enzo fala já há muito tempo de você. Legal. Ele é uma das maiores referências aqui. E você tem um histórico que a gente conversou um pouco de muito aprendizado por vários lugares que você passou, sempre no meio, né, da culinária, da gastronomia. Então ele vai contar um pouquinho porque ele veio para os Estados Unidos, o que fez ele sair da Praia do Forte, que vamos combinar, né? Na Praia do Forte, quem não vai lá e se apaixona. Se apaixona, é verdade. E veio aqui para Orlando, não sei se você foi em algum lugar antes dos Estados Unidos, mas eu vou deixar ele contar um pouquinho sobre ele. Obrigada. De nada. Pois é, Bruno, então aí eu acabei, eu tava na Praia do Forte, a gente tinha uma delicatessen lá na Praia do Forte. Era sua? Era minha, era minha delicatessen, chamava Deli Market. Na verdade, eu trabalhei num restaurante chamado Meat de Capri, que ficava perto daquela igrejinha final ali da vila de Praia do Forte. Fui chefe executivo dele durante 2 anos e depois de um tempo eu decidi, quer saber, eu vou ficar na praia, vou viver... Gostei tanto aqui de Salvador, da Praia do Forte. E assim, e é tão diferente, né, porque fica 1 hora e pouco de Salvador, né? E você não tem, então você está perto da cidade grande, mas você ainda vive aquela linha à praia, né? E tal. Então assim, chegava um tempo, depois de 2 anos, eu já estou andando descalço, né? Você já não usa mais calça, quando você usa... Já estava inserido mesmo naquela cultura. E aí você tem que ir para Salvador, aí você tem que colocar calça. Aí você fala assim, gente, é calça, estranho, né? Você se sente estranho. Mas enfim, era um lugar paradisíaco, era um lugar muito legal. A delicatessen ficava em Embaçaí, que era uma cidadezinha logo entre a Costa do Sauípe e Praia do Forte, que era uma cidade promissora. Na verdade, Praia do Forte ficou muito grande, o real estate de Praia do Forte ficou muito pesado. Então, assim, ficou muito discrepante. Então, assim, você pagava R$3.000 para alugar uma casa que custava 3 milhões. Uau! Então, assim, houve um boom estranho lá dentro e você... Bem nessa época que você estava morando lá. Na época que eu estava morando lá. Então, quando as pessoas perceberam que as casas valorizaram muito, esses aluguéis subiram muito. Então, eu falei assim, quer saber? Tem uma cidade do lado, que é uma vila também. Hoje ela é asfaltada, depois de 7 anos ela está uma cidade como a Praia do Forte. Mas tinha aquela coisa das dunas, e aí tem um rio que passa, e aí tem a praia, ninguém na praia. E só tá você o dia inteiro na praia sozinho. Uau! Aqueles lugares que ninguém conhece. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar e vou montar a minha delicatessen aqui. E tem um fato, assim, bem engraçado, porque a minha delicatessen chamava Deli Market. Só que eu comprei um sign aqui nos Estados Unidos antes, escrito Open, de neon, e coloquei. E na cidade não era conhecido como Deli Market, eu era o Open. Eles achavam que o Open... Era o nome da empresa, da delicatessen. Mas foi uma visão muito legal, porque por mais que tenham, dentro desses refúgios paradisíacos, você tem muito assim, europeu, americano, inglês, alemão, e essas pessoas têm contato com a cultura local deles também, né? E eles sentem falta daquilo. Então foi engraçado porque eu fui, tipo, a primeira loja de Embaçaí a ter ar-condicionado. Uau! Então, assim, as pessoas iam para comprar coisas porque tinha ar-condicionado, porque queriam ver a loja que tinha ar-condicionado. A gente, por exemplo, tinha ketchup Heinz, que hoje a gente abre o pacote, joga no lixo. A gente tinha o ketchup, então essas pessoas faziam fila quando chegava a caixa de ketchup Heinz, porque elas sentiam falta daquilo. E nessa brincadeira toda, fui tirar umas férias naquela época, Salvador abriu uma ponte direta para Santiago, no Chile. Aí eu falei, vou pegar férias de umas 2 semanas, vou conhecer uns amigos que tinham a vinícola Ventisqueiro, que fica ali, que fica no Chile. Falei, vou conhecer a vinícola deles e vou para lá. Chegando lá, a gente tinha uma reserva num restaurante, que por acaso a reserva era a mesma de um outro casal, era a mesma mesa. A gente acabou sentando nessa mesa com o casal. Aí, conversando com o casal, eu falei, cara, eu tenho um amigo que é chefe também, o cara falou pra mim, né? Aí eu falei assim, que legal, mas ele mora nos Estados Unidos, ele mora em Orlando. Aí eu falei, nossa, eu também. Aí a gente falou junto, o André. Não, mas você já morava aqui? Não, eu morava lá ainda. E a gente estava viajando pro Chile. Entendi. E eu conheci esse amigo. O André também. A gente tinha um amigo em comum. Aí a gente tirou um selfie lá e eu mandei a foto para ele. Falei, pô, André, saudade de você. Olha aqui com quem eu encontrei no Chile. E aí ele me ligou e falou assim, cara, tô precisando falar com você. Tem um projeto aqui nos Estados Unidos que eu tô precisando tocar, que é um breakfast place em downtown.
e a gente está querendo transformar num restaurante, mas eu preciso. E o André, ele fez... bom, eu me formei em gastronomia no Senac de Campos do Jordão, e lá ele foi meu estagiário. Uau! Em Campos do Jordão. Nossa! Então, tipo assim, o mundo sempre conecta, sempre né? dá voltas, E aí eu falei assim, cara, legal, vamos fazer o seguinte, eu vou aí visitar, e aí se der tudo certo... Você já estava meio querendo sair lá de... Tava um pouco porque, assim, a situação ficou complicada no Brasil naquela época, né? Foi mudança de presidente, era aquela época entre Dilma, vocês não sabiam quem ia ser reeleito. Eu falei, olha, antes das eleições eu vou sair para ver outras possibilidades, para saber o que eu vou fazer. E eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, o projeto me interessou muito, o André acabou tomando outro caminho, o dono do restaurante investiu em mim, falou assim, ó, você quer ficar? Vamos dar entrada em tudo para você ficar aqui, para a gente poder fazer a tua estadia legal. E aí foi assim que eu comecei a ficar. O restaurante deslanchou, foi para frente, chamava The Golden Knife, lá em Downtown, por motivos... Você que tocou todo esse projeto. Tudo, aí. desde decoração até... E foi muito difícil, não foi fácil. Porque você estava... É isso que eu ia até te falar, né? Chegando num país novo, não sei se você falava inglês ou não. Eu falava. Eu morei aqui em 95, porque eu fiz high school aqui. Tá. E antes de ser chefe, eu me formei em publicitário. Então, eu estudei em Nova York, na Parsons School of Art, fiz design gráfico, e aí trabalhei com isso. Mas assim, todo mundo fala, poxa, mas você fez tudo isso e não usa? Olha, eu vou te dizer, o meu prato hoje só é decorado daquela maneira por causa do design gráfico, entendeu? Porque se eu não soubesse a composição de cores, de tudo, assim, eu acho que eu não saberia fazer um prato bem acabado. Bonito, E, enfim, aí a gente... o restaurante acabou encerrando as atividades por decisões do próprio dono. Ele precisou voltar para o Brasil, etc e tal. E logo depois eu fui contratado pelo Maxine's On Shine, que é um restaurante de brunch que fica em Downtown Orlando, ali perto do Lake Eola. Uau, isso assim, um atrás do outro. Um atrás do outro. Que legal. Nessa de ir para o Maxine's On Shine, era um restaurante, um neighborhood, eles chamam de neighborhood restaurant, é um restaurante bem pequeno. Bem local. Bem local. Bem, não sei se você já tem a oportunidade de ir, mas é um restaurante assim, bem charmoso, bem no meio das casas, enfim, muito legal. Mas eu já quero ir, tá? E eu fui chamado para ser o chefe deles, que eles chamavam de head chef, e eles tinham um chefe executivo, que era o George Vogelbecker, que foi o que abriu o The Fish Company em Winter Park há 50 anos atrás. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar do lado de um chefe de 70 anos de idade, entendeu? Aqui. E além de ser alemão e tal, mas ele morava nos Estados Unidos há muito tempo. Você aprendeu muito, E foi com ele que eu aprendi que a gastronomia americana ia muito além do que o hambúrguer, a batata frita. Exatamente. E aí ele me ensinou, ele falou assim, olha, essa daqui é a cultura de tal lugar, essa aqui é a cultura de outro lugar. Ele era muito mais Southern food, então ele trabalhava muito com os frutos do mar, um pouco mais apimentado. Eu acabei vendo que a gente não entende nada de pimenta e vim da Bahia. O brasileiro. O brasileiro não entende, porque o nível aqui é muito maior. Se você pedir aqui, é hardcore. Até o baiano sofre com a pimenta daqui. Quando eles gostam de pimenta, é pimenta apimentado mesmo. E ele me ensinou que eu teria que viajar para poder aprender. Adquirir o paladar. E aí eu fui pegando as folgas, pegava 2 dias de folga seguido, aí ia para Chicago, ia para Filadélfia, ia para New Orleans, ia mesmo indo para Miami, porque Miami tem uma cultura também muito grande gastronômica, por essa influência latina. Deles. E aí eu fui crescendo como profissional dentro do mercado americano. E eu comecei a fazer, enfim, trabalhei muito nesse mercado americano, mas nunca deixei de ter esse contato com a raiz, porque a gente não nega a comunidade que a gente vive no meio deles, no final. E aqui é um pouco carente, né? Às vezes, por mais que a gente tenha vários restaurantes, esse personal chef com uma comida muito mais elaborada. E aí, e foi isso, essa diferença do tradicional, porque eu já não era mais o chefe que fazia a feijoada, o bobó de camarão, obviamente faço, né? Mas assim, não era a minha direção, e o pessoal começou a me chamar justamente porque eu tinha uma diferença, uma gastronomia diferente. Então eles queriam experimentar, a gente sabe o que é crab cake, mas vamos experimentar o crab cake do Fabiano, porque no final das contas, assim, com o Maxine's, o restaurante foi muito legal, porque eles investiram muito na minha carreira e visibilidade também na cidade.
Então eu comecei a fazer muitos eventos pro City Hall, por exemplo, pro prefeito da cidade, pro Buddy Dye. Então, você foi num outro nível mesmo, né? porque eles tinham um contato muito grande, eles são muito envolvidos na política aqui, e aí isso abriu muitos caminhos. Então o festival de comida, por exemplo, Latin Food and Wine Festival, eu tinha um booth só para mim ali representando o Maxines, e eles investiram muito nessa coisa da imagem. E a gente conquistou muita coisa. A gente conseguiu conquistar o Best Brunch 2015, 14, 15, 16 e 17. Nesse restaurante. Uau. A gente conseguiu conquistar The Best Place to Take Someone on a Date, né? O melhor lugar para levar alguém num date. Boa dica aí. The Best Place, the best Neighborhood Restaurant, né? O melhor restaurante de bairro. Depois a gente conseguiu o melhor Bloody Mary. E a gente foi ganhando um prêmio atrás do outro pela Orlando Weekly, pela Orlando Sentinel, pela Orlando Magazine também. E aí eu cheguei num ponto onde, com o Maxines, eu cresci. E aí o George olhou pra mim e falou assim, olha, eu não vou embora daqui, entendeu? Daqui você só cresce pra ficar no meu lugar. Mas eu tenho uma indicação pra você, de um lugar super legal pra você trabalhar e você assumir como chefe. Que são umas pessoas legais, não é em downtown, fica pro lado da Sand Lake e tal. Aí eu pensei assim, bom, eu vou ver o que eu vou fazer. Para poder, se eu vou sair, se não vou sair, porque eu fiquei muito apegado com eles. Aí eu decidi, falei, quer saber, eu vou esperar ganhar mais um prêmio pelo restaurante para poder encerrar esse ciclo, e aí a gente vai. E aí, para minha surpresa, eu fiquei... Eu finalizei como os 3 melhores local chefs de Orlando em 2018 pelo Orlando Weekly. Uau, 2018? Assim. 2 anos atrás, Aí eu falei, cara, aí encerrei o meu ciclo, consegui o que eu queria, porque... Agora não tem nem mais céu, né? Melhor chefe já da região. E assim, dentro de um destino turístico de 7 mil restaurantes, entendeu? Exato. Não é, por mais que é o segundo maior destino turístico do mundo, então assim, é uma conquista, né? Porque muita gente fala assim, tá, mas Orlando não tem gastronomia. Tem, entendeu? É porque a gente não sabe procurar. Eu costumo dizer que tem Orlando e tem Orlando lado B, né? Tem a Disney e tem Orlando lado B. Então, existe uma gastronomia forte aqui também, existe uma influência de muitas nacionalidades aqui, né? Que a maioria dos turistas não conhecem. E não tem tempo também. Não tem tempo. Eles dão prioridades para outras, né? Gastar com outras coisas, comer às vezes uma comida rápida, mas tem essa parte da gastronomia que é muito forte. E eu acho que o turista hoje, principalmente o brasileiro, não digo agora porque a gente está num momento delicado, mas ele aprendeu isso, entendeu? Você vê pelo crescimento, assim, eles não ficam mais em hotéis, eles ficam em vacation homes, porque eles não querem mais ficar aqui só os 5, 6 dias para ver todos os parques. Eles sabem que eles querem viver morar em Orlando por um tempinho. E aí que eles começam a conhecer, porque quando eu saí do Maxines e eu acabei entrando no Vines, como chefe executivo deles, eu via... Não, a gente foi até lá fazer a festa da Select. Foi, verdade. Vocês foram fazer a festa comigo lá. Não sabiam nem que eu tava lá, eles foram fazer junto comigo. O Enzo que falou, o chefe tá aqui, é meu amigo, né, Fabiana. E aí foi quando eu comecei a ver, para você ver, né, como o brasileiro começou a entrar no circuito do regular americano, né, do que o americano consome também. E muitos turistas iam no restaurante e tal. Então depois, assim, né, mais uma vez, foram 2 anos no Vines, um pouquinho antes da pandemia começar, mesmo em março, eu tinha determinado que eu ia... tratar a Dishes and Wishes, que já era uma empresa que existia, comigo sendo personal chef, para fazer eventos, que fazia só eventos, etc e tal, que eu iria direcionar isso para uma outra parte, que seria para uma gastronomia mais saudável, com um pouco de resgate. Eu quero entrar um pouco nessa gastronomia mais saudável, porque ele perdeu 40 quilos. 40 quilos. Tá, então, mas termina aí, que depois a gente sabe. Mas esse foi o motivo de eu ter falado assim, bom, esse estilo de vida, porque muita gente faz dieta e aí depois volta tudo, faz aquele efeito sanfona, né? Eu costumo dizer que hoje eu não faço dieta, eu sei o que eu como. Então, e uso ingredientes que eu sei que eu posso comer, né? Então, eu não me privo de comer uma lasanha, entendeu? Mas eu não uso a massa, eu uso a abobrinha, o queijo que eu uso é um queijo branco. Então, assim, você consegue comer o que você quer, né? Limitado com as coisas que você pode comer hoje em dia. E você aprende a ver sabor em bastante coisa, porque quando você
entende que você não precisa de botar muito sal, ou sódio, ou gordura para dar sabor, e que você tem isso na natureza, você tem isso nas ervas, nos temperos naturais, e nos legumes, nas verduras, nas misturas que você faz, você fala assim, poxa, não parece que eu estou fazendo dieta. Então, como não parece, faz parte da tua vida saudável, faz parte do seu dia a dia normal, passa a fazer parte da sua vida, não é um estilo de vida, estilo de vida, não é um esforço, não é uma coisa pesada. Porque você, nesse processo aí de perda de peso, você falou que você sofreu muito, né? Foi horrível, foi. Porque você viu o quanto o seu corpo estava intoxicado com açúcar, né? Até que você falou que não gostava muito de açúcar, mas com glúten, que incha e... porque você vai experimentando, imagina, assim, como eu falei pra você, eu fui viajando pra um monte de lugar, né? Morou até na França ainda, né? Morei um tempinho, estudei lá na França, porque eu queria, inclusive, aprender essa coisa como que funciona a reação química dos ingredientes para eu poder me virar, porque no fundo, muita gente fala assim, tá, mas como é que você chega a ser chefe, né? É sorte, é só estudar. É estudar, porque no final das contas, assim... É não parar de estudar. É não parar de estudar. E eu digo que eu aprendo, eu não falei para você, assim, por mais que eu tenha sido tudo aquilo no Brasil, quando eu cheguei aqui, eu... Começou do zero. Comecei do zero, mas você tem que estar preparado, que eu acho que esse é o grande truque de sobreviver na América por muito tempo. É quando você passa eu costumo dizer assim, você passa pela porta do aeroporto, você deixa aquela capa de ego e entra aqui disponível e disposto a aprender novamente, porque é uma cultura diferente, é um jeito de pensar diferente, né? Se você for parar para pensar até o jeito que a gente fala em inglês e em português é invertido. Né? Então a comunicação também é invertida, então você precisa aprender a se comunicar, e principalmente de tudo que todo mundo fala assim, eu sou fluente em inglês, aí eu costumo dizer assim, tá, então me diz como é que se chama a rosquinha que fica embaixo da pia. Eu não sei. Então eu falei, então você não é fluente, você tem que aprender. Então são essas, você acaba adicionando muita coisa, né? E você quanto mais você aprende e convive dentro desse meio, eu acho que é quando você vai absorvendo o vocabulário e você faz parte. A ponto, por exemplo, do prefeito da cidade que me anunciava como esse aqui é o Fabiano, um chefe brasileiro, ano passado, ele, quando foi me apresentar para uma pessoa, ele comentou, ele falou assim, esse aqui é o Fabiano, ele é um chefe de Orlando. Então, essa passagem, que para ele foi uma frase só, para mim... Com certeza, ele já te reconhece como... E foi assim, aquela coisa que você para assim, um pouquinho, dá até aquele sorriso assim, de orgulho. Falei assim, olha... Mas não quer dizer que você chegou lá. Aqui é uma eterna construção, né? Quais foram as suas expectativas, né, quando você veio para cá, porque você foi convidado pelo seu amigo, né? A gente cria todo aquele sonho. Como que foi? E a realidade? A realidade ela é diferente, né? Bem diferente quando a gente chega aqui. Primeiro porque parece que tem uma coisa que quando você chega, o que você planejou, ele vai totalmente contrário ao que você... né, o que acontece vai ao contrário do que você planejou. Mas é muito mais, eu acho que abraçar aquele momento e entender o que eu estou falando para você de absorção de cultura mesmo. Aqui a gente está começando de novo, a gente não é ninguém ainda, é uma construção de novo, não é totalmente do zero, mas assim... A diferença do zero, começar do zero lá e começar do zero aqui, é porque a gente está na vantagem, porque aqui a gente já chega com conhecimento. Porém... Você tem que se provar de novo. Exatamente, né? Mas por exemplo, quando a gente pega um business americano que vai para o Brasil, ele tropicaliza o produto para ele se adequar ao mercado. O que eu acho que é o grande problema aqui é a gente vir para cá e não americanizar o nosso produto para adequar nesse mercado e achar que forçar aquele modus operandi de lá é o que vai dar certo, entendeu? E aí bate muita cabeça. Você e se perde dinheiro. Fiz por pouquíssimo tempo, porque eu tive um americano que me botou no eixo e falou assim, você pode resistir à corrente ou você pode caminhar com ela. Você resistir à corrente, você pode até dar certo, mas você vai se cansar, você vai sofrer, você vai perder dinheiro. Você quer passar por isso ou você quer realmente construir uma carreira aqui de uma maneira até mais rápida? E eu falei, quer saber, eu vou realmente vou escutar dessa vez. Eu sou taurino, super turrão, não escuto ninguém, é um horror. Mas eu falei assim, tá, dessa vez eu vou absorver, porque eu queria muito ficar aqui. Aí eu falei, se quer saber, eu vou direcionar. Nós tivemos até que mudar de cenário, porque o sol começou a bater, então a gente está aqui nesse cenário um pouquinho mais do ladinho, para o Fabiano terminar a história dele.
E daí você começou as consultorias, você dá as consultorias no Dishes and Wishes? Dou as consultorias, a gente faz abertura de business, faz a parte de capacitação de pessoal. Que legal. E para regularizar tudo, para tirar o seu permit e tudo mais. Mas eu costumo dizer assim, eu falo para as pessoas, eu falo assim, você tem que estar aberto a aprender como funciona aqui. Eu vou sempre respeitar a sua história de sucesso no Brasil. Eu acho isso muito legal, porque muita gente empreende muito no Brasil e dá muito certo lá, a ponto de querer... A gente tem até histórias de restaurantes brasileiros famosos que vieram para cá e fecharam. E tudo tem a ver com isso. A maioria das vezes é exatamente isso. O pensamento realmente é chegar aqui, começar pequeno, ganhar o mercado, né? É que nem... em poucos miúdos, é que nem no Brasil, quando você se muda para uma cidade de interior e já chega, tipo, botando tudo... A cidade vai te questionar, ela vai querer saber quem você é antes de confiar em você. Então, parte desse processo começa pequeno, absorve a cultura, ganha o mercado, faz esse processo que eu fiz de ser o restaurante do Brasil para ser o restaurante de Orlando. E esse é um processo que dura 2 anos, é um processo que... Então, assim, muita gente fala, poxa, mas 2 anos é muito tempo para investimento. Às vezes, a pressa faz com que a pessoa gaste muito mais dinheiro, errando. Entendeu? Então, assim você está... quando você gasta dinheiro investindo, é um investimento, né? Quando você erra, aí é prejuízo. Então eu explico para as pessoas assim, aquele dinheiro que você está investindo nesse tempo, uma hora que você quiser vender o seu restaurante por qualquer que seja o motivo, esse dinheiro volta para você. Agora, se você faz um trabalho mal feito, se você erra, você perde, você não recupera mais. Então eu vejo que tem muita gente se arriscando a vir para cá, eles querem já começar de uma forma que você vê, assim, não vai se sustentar. Olhando de longe, eu não estou no negócio, mas a gente olha de longe e fala assim, tá muito focado no brasileiro, no modus operandi do brasileiro, e não sustenta. E o americano, ele te dá pequenas dicas escondidas, né? Se você parar pra pensar, vamos supor, todo mundo vai na Disney, obviamente, né? A Disney não tem um castelo de concreto, ela tem um castelo de mentira. Ela parece um castelo de verdade. Então eu falo pra todo mundo, às vezes as pessoas vêm pra cá, não, porque nós vamos montar um restaurante, vamos colocar mármore e Carrara na parede toda. Oi? Eu falo, não, tem um papel de parede que parece mármore Carrara, tem o mesmo efeito, é mais barato. Olha, eu espero que o som esteja bom, porque assim, passa um barco aqui, as ondas vêm, né? Praia, né? Prainha. Praia. E me fala, o que seria empreendedorismo para você? Empreender para mim é você ter uma ideia de sucesso, planejamento, principalmente de tudo, e pesquisa de mercado e sempre estar um passo à frente do que o mercado pode oferecer. Hoje eu acho que empreender é se tornar mais tecnológico, é usar das plataformas que existem hoje em dia, por mais que a gente não acredite ou não acreditava nisso antes. Hoje acho que a gente percebe. Hoje a gente percebe o quanto é importante. Eu tenho amigos que são professores de yoga que ficaram resistentes no começo e falaram, poxa, mas eu gosto de tocar no meu aluno, né? Eu gosto daquela coisa do contato, principalmente a gente que tem, o brasileiro gosta, né? Está o tempo inteiro falando e encostando. Ele sentiu falta, mas hoje ele sabe que ele consegue fazer, porque ele até falou para mim, eu me sinto um charlatão dando aula online, cobrando das pessoas. Eu falei, não tem diferença, né? Na verdade, assim, é uma adequação de mercado. Então, empreender... Todo mundo tá passando por isso, empreender, né? No final das contas, acho que é você se adequar à situação, pensar sempre um passo na frente e planejamento. Acho que planejamento é a palavra principal. Concordo. Você se sente hoje uma pessoa realizada? Me sinto realizado. Tem muitas coisas que eu quero realizar ainda, mas assim, eu me sinto uma pessoa, hoje eu sou uma pessoa feliz. Você se arrepende de alguma coisa nesse processo? Não me arrependo. Eu acho que tudo que a gente faz de errado serve para alavancar. Você usa, assim, se você souber usar como aprendizado aquilo ali e não repetir esse erro, ele serve para te construir como uma pessoa mais forte. Eu vejo que essa parte que quando a gente erra, a gente só vai ver o quanto foi importante lá na frente. Lá na frente, às vezes você fala assim, não, né? Você perdi dinheiro, investi errado, confiei na pessoa errada. Mas esse daí é um processo que te traz a pessoa que você é hoje, né? Isso acontece, por exemplo, isso acontece com muita gente que vem aqui, né? Eles se relacionam com pessoas erradas e aí... mas assim, é aquela tal coisa também, se envolva um pouco,
faça background check das pessoas, né? Cheque com quem você tá. Pergunte, eu sempre costumo dizer assim, pergunte assim, tá, diga pra mim quais são os cases de sucesso que você tem aqui hoje. Me conta um pouco da sua história. Da sua história. Né? Deixa eu investigar. Então assim, se você investiga um pouco, que não é uma coisa muito paranoica, mas se você investigar, você consegue identificar que aquela pessoa é uma pessoa com uma boa índole, uma boa intenção, né? E sempre duvidar, como eu disse, né? Você não precisa investir muito dinheiro, você consegue abrir um business aqui com $100 mil, você não precisa colocar $150 mil em piso, né? Tem que fazer o planejamento, estratégia, né? Fazer de uma forma esperta, né? Senão você às vezes gasta muito, depois quando que você vai recuperar esse valor que você investiu? E sabe, Bruno, tem uma diferença aqui que ninguém percebe, que assim, é bem pequena, mas faz toda a diferença. No Brasil, a gente paga uma pessoa um salário, então ela fica trabalhando pra gente durante aquele mês ali por aquele salário. Aqui as pessoas ganham por hora. Como o brasileiro tem mania de fazer tudo, que a gente chama na cozinha from scratch, né? Faz tudo na mão. Quando ele vem pra cá e ele cria um produto que precisa da mão de obra para fazer, você tem dois problemas aqui na frente. Um é consistência, que o americano ele não volta se ele comer uma coisa de uma maneira e no dia seguinte ele comer de diferente. Então você tem, né, Maria faz de uma maneira, José faz de outra, Ricardo coloca um pouco mais de sal, não sei quem pega mais na pimenta. Tem aquela, né? De o toque especial. Então quando você faz na mão, tem isso. E segundo é o labor, porque é a força de trabalho. Porque quando você tem uma pessoa que ganha $12 a hora, né, dentro dessa estrutura, e você tem uma comida que custa $5, se ela demorou 2 horas para poder fazer aquele produto, é $24 mais 5. Então aquele quilo da comida ele já é 29, ele não é mais 5. E é essa conta que as pessoas pecam. E você faz isso na sua consultoria também? Eu faço isso, exatamente, de mostrar, porque o americano aprendeu a colocar chefe dentro das cozinhas industriais. Então, ele consegue ter um produto de muita alta qualidade no meio do caminho. Então, assim, se eu vou fazer, por exemplo, mas a minha massa de pastel, ou a massa de pastel da minha avó, ela é a melhor de todas. Não, tem um cara aqui que faz em Miami uma massa de pastel que é boa, ele já te entrega a massa de pastel pronta. Então, você não precisa comprar farinha, entendeu? Lidar com o humor do cozinheiro que de repente errou, jogou fora. Então, todos esses processos, na verdade, eles né? Fabiana, então vamos lá. Me fala aí, o que você ainda gostaria de conquistar ainda na sua vida? Eu queria conquistar, eu quero montar o meu restaurante um dia, ainda. Então você sai, hoje a gente está no Lilies on the Lake. A gente está no Lilies on the Lake, isso. Em Claremont. Isso, muito legal, inclusive, que começou com um restaurante que eu vim prestar consultoria, ele estava passando por umas dificuldades antes do Covid, e aí ele conseguiu, a gente prestou uma consultoria para eles continuarem abertos durante a época do Covid, então quando eles reabriram, eles conseguiram sobreviver, porque muito restaurante não sobreviveu aqui, né? Muito restaurante fechou. E aí a gente conseguiu segurar eles aqui. E agora a gente está passando por um processo de readequação de fornecedores, mudança de qualidade, mudamos a equipe toda, e agora ela está conseguindo ver resultado. Virou gerente aqui do restaurante. Hoje eu estou como gerente operacional do restaurante todo. E aqui é lindo, além de ter esse visual, que é uma prainha, né? Eles chamam uma prainha, tem música ao vivo e tudo. Tem música ao vivo, todos os finais de semana, eles têm, chega de barco. Chega de barco aqui, então a gente serve as pessoas no barco, vem os jet skis e param também, porque existem muitas casas aqui nesse lago, né? O Lago Mineola é gigantesco e as pessoas eles vêm para cá, pode vir de carro, em Downtown Claremont, que também é bem charmoso, existem 2 cervejarias aqui artesanais, tem lojinhas, tem um monte de coisa, então para quem curte aquela linha Winter Garden, aqui é bem parecido também, dá para você andar bastante. A gente estava até falando, né? Tem tanto lugar lindo, né? Tipo Claremont, que as pessoas não conhecem, né? Não conhecem, e é tão perto de Orlando, né? Muitas vezes as pessoas do meu Instagram falam, nossa, mas você viaja muito. Eu falei, eu não considero viagem, eu considero um passeio, porque demora 1 hora para você chegar na praia. Orlando é muito bem localizado, né? A gente está no centro, a 1 hora da praia do Oceano Atlântico, a 1h30 da praia do Golfo do México. Então, assim, a gente pode ir para a praia todo dia. E lagos. E lagos ao redor, né? São, se não me engano, 400 e poucos lagos só, né? Só na região aqui de Orlando. Então, voltando ao seu sonho, você tem vontade de ter o seu restaurante, que hoje você está trabalhando como... Né? Tenho vontade de ter meu restaurante, é um projeto, ele se chama F, é um projeto que vai vir ainda, acho que até 2024 ele está aí.
E qual que seria a sua especialidade na cozinha, assim, que você acha? É o que você pensa em montar no seu restaurante? Essa pergunta é engraçada, porque ela tinha uma resposta quando eu morava no Brasil e ela tem uma resposta diferente. Eu sempre fui uma cozinha de fusão, eu sempre gostei de misturar ingredientes de cada gastronomia. Então, sim, né, minha família, uma parte é italiana, outra parte é portuguesa. Então, minha família também. Eu gosto, assim, eu também. Eu gosto de misturar gastronomias, gosto de fazer e gosto de adicionar um oriental no meio. Acho que é interessante os molhos que eles têm, os sabores do gengibre, do gergelim, etc e tal. Então, se eu pegar a gastronomia toda, eu vou... hoje ela é uma gastronomia de fusão, culturalmente brasileira, claro, né? Eu tenho aquela raiz, né? Com uma influência muito grande americana, e eu digo mais americana do sul dos Estados Unidos, aprendeu, né? A comida Cajun, aquela coisa mais assim. Um pouco do meu conhecimento de frutos do mar e assim, carnes ao mesmo tempo, porque a gente foi obrigado a ter uma carne... O americano pede, né? Existia uma diferença muito grande entre a carne americana para a carne brasileira. O jeito que eles cortam o animal é diferente aqui. Então você tem cortes diferentes. Então você tem o ribeye, entendeu? Que pega um pedaço de uma carne, que pega um pedaço da outra. Então você aprende isso, né? E com o tempo você... então assim, eu te diria, vamos lá, americana, brasileira, uma influência oriental, e a minha finalização é francesa. Então, se eu for te contratar hoje para fazer um jantar em casa, você me dá uma ideia e é sempre nesse mix de ingredientes? Vai ser sempre nesse mix de ingredientes por causa da minha influência. Porém, a gente sempre faz o que um cliente... Eu tenho um casamento para fazer agora em alguns dias e que ela gostaria de uma comida somente francesa. O marido é francês. Então, a gente só vai seguir essa gastronomia francesa. Então, ela quer coq au vin, ela quer ir para esse lado mais da gastronomia francesa. Super legal. E agora a gente vai chegar para a nossa final, que é a rapidinha. Lá. E a rapidinha, eu falo uma frase, uma palavra, e você me fala o que vier na mente, tá? Vamos lá. Eu sei que o Enzo já deve ter te mandado aí algumas perguntas, uma colinha. Mas a gente sempre vai mudar as perguntas, tá? Vamos lá. Eu gosto de viajar, eu gosto de assistir filme, gosto de cozinhar pra caramba. Ainda bem. Mas gosto bastante de viajar. Eu perco a paciência quando? Eu perco a paciência quando... Deixa eu ver, essa é difícil, né? A gente entrega, né? Não quero me entregar. Eu não quero me entregar, por favor. Eu perco a paciência muito. Eu perco a paciência quando eu tô com fome. Nossa, baixa aqui. Alguém me mandou essa noite falando assim, eu sou uma outra pessoa quando estou com fome. Me dando uma indireta, tá? Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Existe uma diferença entre você saber o caminho e andar sobre ele. A maneira com que você anda sobre esse caminho é que vai determinar se você vai ser uma pessoa feliz ou não. Escolha. Na minha cozinha não pode faltar... Na minha cozinha não pode faltar azeite. Meu toque especial é... Aí é toque especial, não posso contar, né? Segredo. É segredo. Pizza. Adoro. Viajar pra mim é... Viajar pra mim é renovar a alma. Mocotó. Embasa só, o mocotó, caldo de mocotó não gosto não. Trabalhar. Trabalhar é necessário para a gente alcançar os nossos objetivos e sonhos e poder fazer tudo isso que a gente quer e faz a gente feliz. Carnaval. Já curti bastante, mas... Já foi a minha época. Já foi a minha época, já subi em trio elétrico, já desci de trio elétrico, já fui em Pipoca, já fui carnaval em Salvador, em Olinda, em um monte de lugar, já bloquinho. Qual foi o seu melhor carnaval? Olha, eu sempre achei incrível o Carnaval do Rio de Janeiro no ponto de vista das escolas de samba. Como eu nasci no Rio de Janeiro, a gente sempre participou daqueles bloquinhos de carnaval, que me interessam também. Mas eu vou te dizer assim, não tem como negar que o Carnaval de Salvador é um carnaval que é muito espetacular. É muito espetacular. Sinto saudades de? Sinto saudades da minha família. Futuro, a Deus pertence, mas a gente está trabalhando bastante para construir ele da maneira melhor. Eu sonho com?
Eu sonho com o fim da pandemia hoje. Nem fale. A vida na América. A vida na América é difícil, ela requer bastante esforço, mas como tudo na vida, você paga um preço para a sua felicidade. E o preço daqui, ele não é alto, ele é difícil, mas a gente sabe que tudo que é difícil tem uma recompensa no final, então vale a pena. Fabiano Olmo. Fabiano Olmo, chefe de cozinha, taurino, gênio forte, companheiro e muito sonhador. Muito sonhador. E se você fosse agora, para terminar, uma dica para as pessoas que estão vindo ou para as pessoas que querem empreender aqui, qual que seria, né, de tudo que você passou para finalizar? A primeira coisa que eu faria seria fazer um estudo de mercado, né? Eu acho que tudo começa com um grande estudo de mercado. Vir para cá para passear, às vezes não dá para você um panorama da realidade do que acontece aqui no dia a dia. Então, vir para cá, passar um tempo, né, alugar uma casa aí por 1-2 meses, entendeu? Já fala com a Bruna, né? A Bruna já arruma tudo. Alugar uma casa por 2 meses, passar e conhecer quem é e quem seria o seu público e principalmente quem seria a sua concorrência, né? E o que essa concorrência faz para poder ganhar espaço no mercado. A partir desse momento não é nenhum problema você copiar o que já funciona. Claro, o legal é você pegar o que já funciona e jogar o seu toque especial. É muito mais fácil, é muito mais rápido e é um case de sucesso garantido. E eu sempre falo assim, chegar aqui, igual você falou lá atrás, estar aberto, né? Está sempre aberto, Está sempre aberto. Fabiano, eu queria te agradecer. Obrigado. Por você ter aceitado. Eu adorei conversar com você, saber um pouquinho mais da sua história que eu não sabia e estou muito impressionada, que a gente conversou até mais, né? Mas tem tanta coisa, né? Tem o som do fundo, tem o sol que é vindo, mas eu queria falar mais de tudo que a gente conversou e o que eu soube um pouquinho mais de você, porque é inspirador, né? Ele perdeu peso, tá mantendo, teve vários negócios, começou do zero, super humilde, não teve vergonha. Não, né? Mesmo. Não vergonha de, não, se precisar eu volto atrás, eu abro, eu vou dar consultoria, e isso que é muito legal. Por isso que faz a pessoa que você é hoje. Isso aí. Né? Então, muito obrigada. Quero que ele dê o encerramento dele, também deixe as redes sociais dele e fale também onde que ele está trabalhando hoje, porque é muito lindo. É isso aí, pessoal. Olha, eu espero vocês aqui no Lilies on the Lake. Ele fica em Claremont, em Downtown Claremont, na frente de um lago maravilhoso. Chegando aqui, pode procurar por mim. Eu faço questão de servir vocês e de acompanhar vocês. Sigam a Dishes and Wishes. Dishes, dishes.and.wishes, arroba, né, que faz a consultoria. E se você quiser conhecer as minhas viagens e as minhas peripécias por Orlando, pelo lado B de Orlando, segue lá, Fabiano Olmo. É o meu Instagram. Muito obrigada. E para você que está assistindo, vocês podem também, além do YouTube, conferir no Spotify e no Apple Podcast. Não deixa de seguir a Selecta Realty no Instagram e a Bruna.Sereno também no Instagram. Isso aí. Um super beijo. Obrigada, Fabiano. Obrigado a você.